Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aula do nosso curso introdutório ao mercado de Forex. Nós estamos na aula de hoje finalizando o módulo 2, né? O nosso tema será alavancagem e margem, as vantagens e os riscos da alavancagem. Vamos estudar alguns conceitos essenciais sobre gestão de risco. E com isso finalizamos o nosso módulo 2 desse curso introdutório, que é um curso estabelecido em 15 módulos, e a partir do encerramento desse módulo 2, no próximo módulo nós já começaremos a trabalhar o funcionamento da negociação. Veremos um pouco do MetaTrader, como funcionam as ordens e tal. Mas antes de entrarmos propriamente dito no MetaTrader e no uso do software propriamente dito, é importante compreendermos o conceito de alavancagem e especialmente o conceito de margem, que se subdivide em alguns conceitos aí que são essenciais para o aprendizado de qualquer trader. Então fica comigo até o final, a gente vai ver alguns exemplos aqui e também material complementar. Vamos lá. A nossa aula de hoje então vai tratar de alavancagem, nível de margem e conceito de margem retida. Obviamente isso focado no mercado de Forex. Por que que eu fiz questão de especificar no Forex? Porque esses elementos mudam de mercado para mercado. Então, especificamente no mercado de Forex, funciona do jeito que eu vou explicar aqui. E esses são pilares de um processo que se chama gerenciamento de risco. Todo trader que aspira a ser um trader profissional precisa compreender desses detalhes. E um dos alicerces do gerenciamento de risco é justamente as questões que envolvem esses conceitos. Sempre lembrando aqui que se você tiver qualquer dúvida pode me escrever. O meu e-mail é mediador@gmail.com e o meu link no Telegram, @tfmlacerda. Você pode entrar em contato comigo a qualquer hora, tá? Eu sou super acessível e atento a toda a minha audiência. Você pode deixar também os comentários aqui no YouTube. Eu vou estar respondendo um a um, ok? Então, sem mais delongas, vamos dar início à aula de hoje. O objetivo dessa aula é compreender a importância da gestão de risco para a proteção de capital. Obviamente, nós não iremos esgotar o assunto gerenciamento de risco, gestão de risco. Nós estamos começando os conceitos proeminentes deste assunto. Então, o objetivo é apresentar os conceitos-chave de alavancagem, margem, nível de margem e margem retida para traders iniciantes. Vamos lá. O que é alavancagem? A alavancagem, pessoal, como o próprio nome sugere, é o conceito de alavanca. Eu vou dar um exemplo muito típico e simples para você entender. Digamos que você tentasse levantar acima da sua cabeça, por exemplo, vamos dar um exemplo, uma rocha que pesasse aí 150 quilos. Você conseguiria, com a força do seu braço, levantar isso? Eu diria, sem sombra de dúvida, que pouquíssimas pessoas no mundo conseguiriam levantar uma rocha de 150 quilos acima da sua cabeça. Pode haver, obviamente, seres humanos fortes aí que consigam isso. Porém, é raro, a gente sabe disso, porque é um peso muito maior do que o próprio peso médio do ser humano. E não são todas as pessoas que têm o treinamento, né, a habilidade de força física para levantar uma rocha de 150 quilos, ainda mais acima da cabeça. Agora, se eu tivesse um equipamento apropriado, por exemplo, um guindaste, uma retroescavadeira, ou seja, algum equipamento que tivesse algum modelo de alavanca hidráulica, por exemplo, como um guindaste, obviamente eu já conseguiria levantar. Por quê? Porque esse equipamento ele faria um processo físico que facilitaria a manobra de erguer, por exemplo, essa rocha de 150 quilos. Fazendo uma analogia ao mercado, é a mesma coisa. Mercados alavancados são aqueles mercados que permitem você controlar uma posição muito maior do que daquele eventual investimento concreto que você tenha obtido. Então, ele, na verdade, é semelhante ao uso de um crédito. Digamos que no Forex, os contratos são de 100 mil dólares. Você, como um trader de pessoa física, dificilmente vai ter uma conta de 100 mil dólares, especialmente no início do seu processo.
No entanto, com uma conta de $1.000, você consegue participar de uma operação de CFD, onde o contrato base é de $100.000. Como que isso é possível? Através do processo de alavancagem, ou seja, a corretora alavanca aquela tua posição para que você possa dar entrada e participação em um contrato muito maior. Então ela é representada sempre por uma proporção, como por exemplo 1 para 50, 1 para 100, 1 para 500, 1 para 800, 1 para 1.000, 1 para 30, ou seja, tem diversas modalidades. Então qual seria o benefício prático e a utilização da alavancagem? Ela amplia o potencial daquela participação e, consequentemente, o potencial de lucro com muito menos exigência de capital. E, obviamente, ela também multiplica o risco, certo? Risco, vamos entender, que é tanto perda como ganho, ou seja, o risco atrelado a uma operação é uma moeda de duas caras, uma faca de dois gumes. Ela pode potencializar o ganho, mas ao mesmo tempo pode potencializar a perda, se você não tiver a gestão desse risco. Esse é um conceito também onde muitos iniciantes acabam perdendo, digamos assim, a mão, né? Perdendo a jogada, porque não compreendem a questão do risco envolvido e, consequentemente, não vão saber gerenciar. Aqui um exemplo prático do uso da alavancagem. Em uma alavancagem 1 para 100, que é uma alavancagem bem padrão, você pode controlar um valor, por exemplo, de $10.000 em contrato, tendo apenas $100 aplicados na corretora. Como que isso é possível? Obviamente, essa corretora ela vai te creditar essa abertura, ela vai tutelar essa abertura para você. Obviamente, ela vai estar aí a partir de regras, a partir de um software específico, controlar. Né? Se você estiver ganhando, ok, ela vai te fornecendo a capacidade de lucrar. Se você estiver perdendo, existe um limite, um stop out dentro desse processo. E esse stop out vai ser visto no próximo conceito, que é o conceito de margem. Antes de eu passar para o conceito de margem, eu queria propor aqui um material complementar. Esse material ele já está pronto no meu canal do YouTube. Você pode vir aqui e aproveitem para se inscrever se vocês não se inscreveram, tá? Tem muito material no YouTube. Se você vir na lupa de pesquisa e pesquisar alavancagem, o primeiro link que aparece é justamente esse, ó. Alavancagem, saiba esse conceito. Isso foi uma aula, é um vídeo antigo, já de 3 anos, mas uma aula que eu dei sobre esse mesmo tema. E dentro dessa aula, eu vou abordar todos os conceitos que eu estou fazendo nesse curso introdutório. Talvez com um pouquinho mais aí de complexidade, talvez não tão claro para um iniciante. Mas se você assistir esse de agora e abrir esse material complementar, você com certeza vai entender, né? Então aqui eu até coloquei a imagem de um rapaz levantando peso, né? Para dar a ideia de que você levantar no braço é um esforço. Se você usar uma alavanca, esse esforço ele é diluído num processo operacional muito mais fácil. E aqui todo o contexto, tá, que nós estamos vendo vai ser também delineado de uma maneira bem didática, ok? Então, Um médico que exemplos e tal, receita. que entrou a propaganda, exemplos de processos de alavancagem. Perfeito? Então você vai compreender que a alavancagem ela é uma ferramenta. Muitas pessoas dizem a alavancagem é ruim, ou outros dizem a alavancagem é maravilhoso. Na verdade, ela é uma ferramenta. Quando ela é bem utilizada, ela se torna muito útil ao trader, porque ele pode participar de operações de trade que ele não teria condições dentro do processo natural da capacidade de capital dele. Tá? Contratos altamente alavancados, de mercados extremamente agressivos, eles são extremamente caros, acima de $100.000 o contrato. Então você não consegue trabalhar na alavancagem 1 para 1, ou seja, comprar inteiro um contrato desses em uma única operação. Alguns bancos, algumas instituições financeiramente potentes até conseguem, porém, mais de 90% dos participantes de pessoa física não. Então você precisa do processo de alavancagem para te permitir alcançar esses contratos e então participar do processo de mercado. Então, nível de margem.
é a relação entre o capital disponível e a margem utilizada. Isso é expresso em percentual. Então, quando você também chega no teu MetaTrader, aqui eu tenho uma ordem aberta, não quero que vocês se preocupem com ela, tá? Aqui também tem um gráfico, a gente vai estudar todos esses estudos teóricos no momento certo, não quero que vocês se preocupem por enquanto. Eu quero que vocês acompanhem esses indicadores aqui de baixo, ó, que diz assim, saldo, capital líquido, margem, margem liberada, ok? E nível de margem em percentual aqui, ó. Então, quando eu tenho esse margem, eu posso traduzir isso como margem retida. Quando eu tenho essa margem liberada, é a diferença do meu saldo aqui com a margem retida. Aqui eu tenho o capital líquido, que é o meu saldo menos o flutuante, que está aqui na ordem aberta. Aqui em cima você tem uma compra sendo executada. Lá em vermelhinho tem o take profit. Essas linhas vermelhas são só estudos técnicos, ok? Estudos esses que a gente vai aprofundar no momento certo. Então, no teu MetaTrader, você vê o nível de margem aqui, onde tem esse percentual. Você vê a margem liberada aqui, a margem retida aqui, o capital líquido e o saldo. São, na verdade, indicadores principais, indicadores essenciais para todo e qualquer gestão de risco. Mais adiante nós vamos ver outros vídeos também que eu diversas vezes no meu canal divulgo, né, de outros influenciadores também que já escreveram e editaram conteúdo sobre nível de margem, conteúdo gratuito, de uma maneira bem didática e com bastante qualidade. Então, não se percam ficando somente aqui comigo, transcendam o conhecimento e né, utilizem também informações de outros traders aí, de outros influenciadores, porque o objetivo é você aprender. Existe aqui um cálculo básico que se faz para você chegar a esse nível de margem percentual, que é o equity, que seria o teu capital líquido, a margem retida e vezes 100 para você fazer em percentual. Aí tem uma chamada zona de viabilidade. Tá? Existe um detalhe dentro das corretoras que esse percentual, sempre quando ele está acima de 100%, vamos observar lá no meu MetaTrader de novo, que é importante. Ó. Aqui ó, ele está extremamente alto, 27.256,71%. Sempre que ele está acima de 100%, você está dentro de uma zona de viabilidade. Essa zona de viabilidade diz o seguinte: você está apto a negociar, a abrir ordens. Porém, quando ele baixa de 100%, de 99% para baixo, você entra numa zona onde a corretora vai aplicar um recurso chamado margin call, ou chamada de margem em português, onde possivelmente eles vão entrar em contato com você, seja por e-mail, por celular, te dizendo assim, olha, tua margem encurtou demais. Ou você deposita na tua conta, ou nós vamos ser obrigados a fechar compulsoriamente as tuas operações. O ato de fechar, né, fechar compulsoriamente as operações abertas por falta de margem se chama margin, ou melhor, se chama stop out, quando você é estopado compulsoriamente pela corretora um pouco antes de você quebrar a tua conta, tá? Então, o margin call é quando esse percentual cai abaixo de 100%. Normalmente, em 90%, 99% das corretoras funcionam assim. Então, você deve buscar além de estar sempre na zona de viabilidade, buscar uma compreensão desse cálculo para ter sempre uma margem, um nível de margem gordo. Como assim, Thiago? Ora, se você aprender a proporcionalizar o teu lote, teu saldo, as operações sempre encaixadas dentro de uma didática correta, você sempre terá esse nível de margem alto. E quando ele começar a decair, você vai acender o sinal de alerta em você mesmo para gerenciar essa situação. Vamos a um exemplo aqui. Ó. Se você tem $1.000 no capital líquido e $500 na margem retida, significa que seu nível de margem está em 200%. Esse cálculo, inclusive, depois no nosso Master Group, eu ensino como fazer até no próprio Excel. Mas não, ele não é essencialmente imprescindível que você saiba calcular. A gente precisa mais ou menos entender o conceito por trás do nível de margem para não cometer o deslize de abrir muito mais ordens do que o nosso capital suporta.
Então, a grande ideia desse conceito é você compreender que você tem um limite financeiro para negociar na tua conta. E sempre respeitar esses limites é um dos fatores de gerenciamento de risco mais importantes para o trader profissional. Então, não esqueçam isso. Você precisa ter um nível de margem cada vez mais alto. Aqui mesmo, no YouTube, né, você vai ver outros vídeos aqui como nível de, se você pesquisar nível de margem, no Forex, por exemplo, já aparece aqui, ó, uma pesquisa bem comum, ó. Você vai ver diversos outros vídeos para você entender, tá? Como é esse processo. E é muito importante, tá? Você não cometer o erro de esgotar o seu nível de margem, jamais, porque nível de margem é um dos fatores de gerenciamento de risco que você precisa levar em consideração. Aí o que é a margem retida, então? Eu acabei de mostrar. Ora, se você tiver, né, uma operação aberta, a corretora ela vai bloquear uma partezinha do teu saldo. É por isso que existe uma diferença entre o saldo e o equity, que seria o capital líquido. Então, se você vai ver que tem um cálculo ali, né? O teu flutuante, teu capital líquido e teu saldo, você vai ver que tem uma diferença, porque a corretora ela vai reter uma parte. Essa retenção é para propiciar uma segurança. Por exemplo, se a tua ordem levar um flutuante próximo de 100%, ela vai ter tempo de dar o stop out, de fechar a operação compulsoriamente para que você não fique devendo para a corretora. Então é o seguinte, é uma quantidade de capital bloqueada para manter uma posição aberta. Toda corretora, dependendo da alavancagem que você definiu, se é 1 para 100, 1 para 30, 1 para 500, não importa, ela vai ter um cálculo para trabalhar a margem retida, ok? Então isso é determinado pela alavancagem e pelo tamanho da posição que você abriu. Quando você abre posições lá no nosso MetaTrader, você vai estabelecer o tamanho da posição, que é o lote. Você pode mudar essa configuração para abrir um lote menor, o menor lote possível ao 0.01, ou maior, 2, 3, 10, não interessa. O que vai determinar a tua capacidade de saldo, de margem retida, de margem livre, de nível de margem. Então, tudo isso é um cálculo um pouco mais complexo que a corretora estabelece para você. Perfeito? Então, vamos lá. A margem retida nada mais é do que esse capital bloqueado. Quando você abre as suas ordens, você tem que ter um saldo para permitir esse bloqueio, isso é natural, faz parte do cálculo. E qual a importância disso? É a garantia exigida pela corretora para cobrir possíveis perdas. Como, por exemplo, se aquela ordem for num flutuante que você percebe que ele está indo contra onde você não fecha, o que acontece? A corretora precisa se precaver para não dar um fechamento onde você possa ficar devendo para a corretora. Tá? Então, por exemplo, para uma posição de 10 mil dólares com alavancagem de 1 para 100, a margem retida pela corretora é 100 dólares. Então, né, você pode fazer o cálculo aqui. Então, 1 para 100, 100 dólares, se você multiplicar, você vai a 10 mil. Tá? Então, na verdade, não é um cálculo muito complexo. Você apenas precisa entender o conceito por trás, certo? Como gerenciar os seus riscos, então? Bom, a primeira grande questão é que você deve usar a alavancagem com moderação. E aqui fica um alerta: hoje em dia tem corretoras que elevam o potencial de alavancagem 1 para 2 mil, 1 para 5 mil eu já vi. Isso é extremamente, digamos assim, perigoso, porque com uma alavancagem muito alta, você pode tomar uma perda também muito alta e vir a quebrar a tua conta até mesmo sem perceber, né? Então o ideal é que essa alavancagem não suba muito, tá? O máximo 1 para 200 aí. Então, na Axie Select, que é o plano de financiamento da corretora Axie, por padrão e definição, né, de regras, se usa o máximo 1 para 100. Então, o plano Axie Select é 1 para 100 e a gente considera que é um plano, que é uma alavancagem adequada para qualquer trader profissional trabalhar. Em algumas regulamentações do mundo, como a regulamentação da FCA, que é a regulamentação da Inglaterra, que é uma das mais fortes que tem atualmente, eles bloqueiam o máximo de 1 para 30. Ok? A corretora Axie também tem
registro, né, na regulamentadora FCA, tanto é que na Inglaterra eles não oferecem alavancagem acima de 1:30. E já limita bastante e já faz com que esse trader se torne bem mais cuidadoso ao operar, porque você não pode tomar muito mais risco da qual você possa sanar, no caso, tá? Um outro ponto importante, monitore o nível de margem regularmente. Enquanto você estiver operando, tá, no seu MetaTrader, sempre que uma ordem estiver aberta, como no caso aqui, ó, eu tenho que estar monitorando aqui, ó. Eu sei que essa ordem está tranquila, recém foi aberta, ela tá numa posição de análise bem bacana aqui, eu não tenho medo dela. Ela dificilmente vai esgotar meu nível de margem aqui, tá? Até mesmo porque o saldo e o lote que eu usei tá numa proporção bem tranquila. Tanto é que a margem retida aqui, ó, tá bem pequenininha, 5 dólares e 79. A margem liberada praticamente o saldo inteiro. Então tá bem tranquilo. Mas infelizmente algumas pessoas começam a abrir ordem, abrir ordem, abrir ordem e ficam com o drawdown. O que é o drawdown? É o flutuante, né? Esse saldo aqui sobe, sobe, sobe e daqui a pouco ela vai ver o saldo daqui que está negativo já está pegando praticamente 50% do saldo livre e aí a pessoa começa a se complicar, porque em breve, se continuar errando desse jeito ou o mercado indo contra, essa pessoa vai receber o margin call, que é a chamada de margem para depositar mais dinheiro ou para fechar a operação, estopar a operação em questão, tá certo? Um outro ponto importante no gerenciamento de risco, é claro, pessoal, que isso é uma introdução. Nós teremos outras aulas mais para frente especificamente sobre gerenciamento de risco. E no Master Group, nas aulas práticas que nós teremos diariamente, nós falamos sobre gerenciamento de risco direto, tá? É um dos pontos mais essenciais. Então você deve monitorar o nível de margem regularmente e evitar usar todo o saldo como margem retida. Ou seja, você não deve abrir ordem até que ele consuma todo o saldo e isso vá tudo para a margem retida. Por quê? Porque aí a qualquer momento uma contrariedade de mercado, ele pode quebrar a tua conta e você receber um margin call ou até mesmo um stop out, né, que é a finalização compulsória das ordens negativamente. Então, você deve ter sempre uma consciência de proporcionalidade entre lote e saldo que você tenha. Ok? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Utilize algum sistema de gerenciamento de risco. Aí agora, dando já uma prévia das aulas específicas, nós vamos entender que existem várias formas de você fazer gerenciamento de risco. Na nossa próxima aula a gente já vai ver, por exemplo, sobre as travas de segurança, take profit, stop loss, trailing stop, por aí vai. Existem também o RED, que a gente vai ver em outro vídeo, correlação, que a gente vai ver em outro vídeo. Tudo isso são formatos, né, protocolos de gerenciamento de risco. Protocolos matemáticos, tem vários aspectos que você pode aprender para implementar a tua capacidade de gestão financeira. Então você sempre deve manter um plano de gerenciamento de risco muito claro e evitar misturar, né, os protocolos. Se você está trabalhando com gradiente linear, use as regras do gradiente linear. Se você está trabalhando de forma tradicional, use as regras da forma tradicional. Evita, né, como eu sempre falo, jogar voleibol com bola de basquete, para não machucar os dedos, né? Ou seja, cada coisa no seu devido lugar, cada processo de gerenciamento dentro de um escopo natural e de uma segurança mais interessante. Então, depois desse trabalho, desses dois módulos introdutórios, nós já estamos prontos para começar a adentrar no software que é o MetaTrader. Eu já mostrei algumas coisas aqui do software. A partir da próxima aula, a gente já vai entrar mais a fundo. Vamos mudar o contexto aqui, ao invés de trabalhar no só com slide, vamos trabalhar já com exemplos de utilização do próprio software. Tá? Então, você teve que compreender o que é alavancagem, o nível de margem, a margem retida e compreender que isso é essencial para o sucesso no Forex. Muitos traders que deixam de lado esses conceitos ou que delegam um segundo plano e que não compreendem corretamente, eles acabam quebrando conta de uma maneira desnecessária. Se você não quer nunca quebrar a tua conta, nunca ter problema financeiro, compreenda a fundo os conceitos de alavancagem, nível de margem, margem retida, ok? Pratica, por exemplo, em uma conta demo. Você pode praticar numa conta demo. A própria Axie oferece para você conta demo, para você treinar.
Então, o que que você faz? Você abre a sua conta, abre uma conta real para ela validar você, tá? Para você já subir teus documentos, certo? Faz um depósito real sobre qualquer valor, vem para o Master Group, mas a gente te orienta lá, você instala uma conta demo. Aí essa conta demo você simula lá, vou botar $500, vou botar $1.000 e vou simular as operações para você entender esses conceitos, abrir ordem, fechar ordem, tudo que gira em torno disso. E aí, as próximas aulas conceituais, a gente já vai começar a praticar em cima desses detalhes, tá? E procure sempre aprender e a se atualizar, ok? Você deve entender que no mercado financeiro a gente nunca sabe tudo. A gente sempre aprende, né? Nós somos eternos aprendizes no mercado financeiro, certo? Então, se você quiser abrir a conta na Axie, tá? Você pode pegar o link agora mesmo que aparece na descrição desse vídeo. Você vai clicar no link, vai abrir tua conta, vai validar essa tua conta com os teus documentos, vai fazer um depósito real de em qualquer valor, pode ser $10 que seja. $10 não é suficiente para você iniciar, mas já é suficiente para você abrir a conta e vir para o Master Group. Aí a gente te orienta em como abrir uma conta demo, como instalar a plataforma e como começar a treinar conosco. E a partir do momento que você se sentir seguro, você começa a operar o dinheiro real, certo? Na nossa próxima aula, a gente já vai, como eu mencionei, entrar nos tipos de ordem de negociação. E aí já vamos ver mais como funciona o nosso MetaTrader. Ordem de mercado, ordem limite, ordem de stop loss, de take profit, de trailing stop e por aí vai. Ok? Então eu conto com a participação de todos. Deixa teu comentário aí aqui no YouTube. Se você quiser entrar em contato comigo, tem meu e-mail, meu Telegram na descrição. E a gente se vê com certeza na próxima aula. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.